Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 249. Tô aqui com ele, meu amigo Piero Fiorelli, da TNT Esportes, um cara que eu já tinha uma admiração muito grande por ele e agora tenho mais ainda, porque esse episódio já foi gravado e infelizmente a gente perdeu o arquivo. Eu perdi o arquivo, né? A gente não, Pedro, não tem nada a ver com isso. Eu perdi o arquivo e aí falei com ele novamente pra gente tentar fazer uma gravação ali meio improvisada. Ele falou, não, vamos fazer normal. E aí a gente conseguiu gravar aqui novamente no Pero. Eu queria expor isso aqui, que eu tô muito feliz por você ter aceitado novamente gravar comigo, mano, pra ir pro ar dessa vez. Pra quem não te conhece, né, porventura não te conhece, se apresente, fala quem você é. Mais uma vez, obrigado. Fala, Jonathan, beleza? Um abraço pra você, pra toda a galera que tá ouvindo o podcast. Cara, tamo junto, sempre disponível aqui pra fazer a gravação. Só não gravamos antes porque eu tava de férias, né, então teve um período aí que demorou um pouquinho pra ajeitar, mas agora que eu voltei, vamos pra cima. Bom, eu sou jornalista, hoje produtor e comentarista na TNT Esportes, trabalhando aí com esportes e produção de conteúdo também. A gente vai bater um papo aí sobre um pouco da profissão em si, também sobre a vida, né, o que for pintando. Da hora. Como eu já te falei na outra vez que a gente tentou gravar, o Plataforma é um programa pra ouvir histórias, né? Eu criei, na verdade, esse programa com o intuito de ouvir histórias, de ouvir pessoas, e eu queria ouvir um pouco da tua, mano. Quem é o Piero, onde nasceu, onde passou a adolescência, pra até chegar a essa parte do jornalismo, né? Sim. Bom, eu sou nascido e criado em São Caetano, né? Na verdade, eu nasci em São Bernardo, mas só uma questão de certidão de nascimento, né? Mas eu sou nascido e criado em São Caetano, a minha vida toda aqui. Hoje, moro eu e minha esposa também em São Caetano, então é um lugar que eu sempre morei e sempre gostei de morar, uma cidade tranquila, bem estruturada. O bairro que eu moro é um bairro um pouco mais simples do padrão de São Caetano, né, das grandes casas, tá? Mas mesmo assim, considero que tive uma vida bastante tranquila pro padrão da realidade brasileira, né, tenho bastante convicção disso. Sempre fui estudante de escola pública, nunca tive uma vida cheia de luxos, mas meu pai e minha mãe nunca deixou faltar nada na minha vida, né? Então, quando você tem essa estrutura familiar e essa base, você se permite sonhar desde muito jovem a fazer coisas que talvez não sejam o padrão, né? Então eu tenho bastante convicção disso. E desde muito pequeno, por gostar muito de esporte e por gostar muito de futebol, eu tinha vontade de trabalhar no meio. Como eu nunca tive muito talento pra jogar, rapidamente já percebi que não seria como atleta que eu estaria envolvido no meio. Então, desde muito pequenininho eu tinha isso na cabeça, como que eu vou fazer isso, tal. E aí, conforme você vai se apaixonando pelo futebol, por outros esportes, tal, eu falei, pô, eu quero trabalhar com jornalismo, cara. Eu acho que faz sentido isso aqui. E isso sempre teve na minha cabeça. Até quando eu entrei na faculdade em 2011, acho que 11 eu entro na faculdade pra fazer jornalismo. Na época eu era garçom de buffet infantil, comecei a trabalhar com 16 anos, pra ter um dinheirinho ali, né? Não ganhava mesada, como eu falei, né? Eu tinha uma vida tranquila, mas não tinha luxos, né? Então eu era garçom e entrei pra faculdade de jornalismo. E foi assim, cara, fui fazendo jornalismo. No terceiro ano de jornalismo, da faculdade de jornalismo, eu saio do buffet e vou trabalhar no canal Net Cidade, que é um canal aqui no ABC, que cobre principalmente os clubes do ABC, né? São Caetano, São Bernardo, Santo André. Na época o São Caetano jogava a Série B do Campeonato Brasileiro. Série B ou Série C? Agora eu não lembro. Eu acho que quando eu entrei era Série B ainda. E aí eu faço muitos jogos de várzea, como repórter, às vezes como produtor e tal. E a partir daí eu comecei a cada vez me apaixonar mais pelo meio, né, cara? E você vai entrando nisso, caramba, achei que eu quero fazer, isso aqui é muito legal e tal. E me formei na faculdade, saí de lá, só que as oportunidades não foram aparecendo, porque o meio é muito fechado, né, cara? O meio é muito fechado. E aí a vida foi indo, comentei alguns jogos em web rádio, fui fazendo trabalhos de produção e tal, só que a grana foi encurtando, as obrigações da vida vão se impondo, até que eu assumo eu tenho o convite para trabalhar numa empresa que presta serviço para uma área totalmente fora do futebol, tá? De endomarketing, comunicação interna de empresa, e eu topei porque eu precisava de dinheiro. E foi a partir dali que eu me desconectei um pouco desse sonho de comentarista esportivo, de jornalista esportivo. Porque você vê que talvez as oportunidades não apareçam. E aí foi nisso, fiquei lá um bom tempo. É que, em paralelo, eu tinha um projeto chamado The Playoffs, que tem até hoje, né? Um site lá. E eu escrevia algumas coisas lá, gravava podcasts pra falar de esportes americanos, principalmente NBA, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. Então isso era meio em paralelo, né? Que era um hobby que eu fazia ali de graça, obviamente, com os parceiros, com os amigos, enquanto eu trabalhava em outra área. E aí, em 2019, acho que é final de 19, eu canso do meu trabalho, cara. Falo, não tô aguentando mais fazer isso aqui. E também já desgostoso com trabalhar, assim, com a falta de oportunidades com o esporte e tal. Eu falei, cara, acho que não sei o que eu vou fazer aqui. E aí, eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava e falei, vou tentar fazer outra coisa. E foi curioso, né? Porque logo que eu faço isso,
no ano seguinte eu fico desempregado um tempo, e aí vem a pandemia. E foi um período bem difícil, cara, porque eu consegui ainda fazer um freela ou outro, né, por causa que na antiga empresa, aí eu consegui um freela na empresa que eu tinha pedido demissão, olha que loucura. Trabalhei algumas coisas pra conseguir um dinheiro lá naquela época. Então foi isso, cara. Aí no final de 21, eu fui assim, já desgostoso, falei, cara, o que eu vou fazer agora da minha vida, cara? Vou topar qualquer coisa, não vou trabalhar mais como jornalista. Aí a TNT fez um convite, ela começou um projeto de convidar pessoas de sites de esportes americanos a fazer comentários de jogos da NBA. E aí eles chegaram até o The Playoffs e falaram, pô, vocês têm alguém aí pra ser um convidado na transmissão da TNT? Aí me chamaram. Aí eu fui comentar um jogo. Foi Celtics e Nets. Era Luizinho narrando e Vitor Sérgio Rodrigues comentando. O Felipe Freitas e VSR. E eu fui como esse comentarista convidado. Fiz, o pessoal gostou. Me chamaram de novo. Aí eu fiz com o Otávio Neto e com a Janete. Aí fiz, gostaram de novo, eu fiz mais um. Fiz um terceiro. Aí eu fiz um quarto depois, nos playoffs também. Aí um amigo meu que trabalhava como produtor na TNT, que eu fiz faculdade com ele, que eu não via há muito tempo, chamado Ricardo Siqueira, ele me mandou uma mensagem, falou, Piero, eu vi que você comentou uns jogos aí na TNT, acabou de abrir uma vaga aqui pra produtor, pra fazer um programa novo que vai ter na TV. Eu sei que você tá aí como comentarista e tal, mas é uma oportunidade de você entrar na área. O que você acha? Falei, cara, lógico, vamos. Ele fez esse chamado, eu fiz 2, 3 reuniões lá, passei, e desde então eu entrei na TNT, cara. Foi assim, olha como é a vida, né, cara? Foi de um acaso, e aí em 2021 pra 22, 22, eu entro na TNT como produtor. E desde então eu vou fazendo meu trabalho lá, até agora começar a ter as oportunidades também pra aparecer no ar, fazer alguns comentários. Tá sendo muito maneiro. Eu sei que foi longa a explicação, mas... Não, mas foi muito boa. Inclusive, na primeira vez que a gente gravou, eu te falei, né? Eu te dei o exemplo do meu trampo, né? Que eu trabalho hoje graças a uma série de coincidências também, né? Eu gravei com o Jorge Cadouac, que é um cara que faz conteúdo de futebol no YouTube de jogadores brasileiros que jogam no mundo, em lugares que a gente não conhece muito. Por exemplo, Malta, Croácia, sabe? O lado B da Europa, né? E lado B da Europa, Ásia, ele grava com esses brasileiros assim. E uma vez ele gravou com o Álvaro Miguel, cara, que é o técnico do Atlético Acreano, né? Que é o time que eu torço, que levou o time até a Série C. Por um jogo a gente não subiu pra Série B, a gente perdeu pro Cuiabá. Esse Cuiabá que vocês conhecem hoje, ganhou do Atlético no jogo do acesso. E aí eu cheguei até ele, né? Fiz amizade com ele e depois ele me chamou pra trabalhar na empresa que ele trabalha e eu tô lá até hoje também. Já faz 3 anos que eu tô lá. E network, né, cara? Às vezes a gente tá alheio assim e eu tava num momento assim muito parecido com o teu, assim, muito péssimo na minha vida. Tava numa empresa que não me pagava bem, a gente fazia greve inclusive pra poder receber. É uma situação muito ruim. Horrível, não desejo nem pro meu pior inimigo, assim. Você sai todos os dias de casa pra trabalhar e sem receber. E aí, foi meio nesses acasos, assim, eu tô onde eu tô. Ouvindo você falar, eu acho interessante porque hoje, assim, você tá falando de 2020, né? 2019, 2020. Hoje, 2025, eu percebo que é muito mais abrangente esse mercado, né? Assim, até falando de mercado esportivo mesmo. Porque tem muita gente fazendo, só que ao mesmo tempo, eu acho que o fato de ter muita gente fazendo, pra ser notado, tem que ser muito bom, né, cara? Tem que se destacar, assim. Como é que você observa esse lance do mercado esportivo hoje? E tem muita gente hoje em dia fazendo o seu próprio conteúdo, né? Não dependendo das grandes marcas, né? Das grandes empresas, né? O cara consegue ter um canal próprio, fazer crescer e assim chamar atenção e meio que ser um cara que presta serviço pras grandes empresas, né? O cara é convidado pra fazer entregas ou fazer gravações. Impressionante, né? Como você é o seu próprio chefe hoje em dia. E, cara, e isso é uma coisa que eu admiro muito, né? Essa galera que tem o próprio canal, que faz acontecer, porque não sei se eu sou um cara meio à moda antiga, eu me sinto mais confortável trabalhando no CNPJ, tá ligado? Eu também, mano. Tendo o meu CLT. Tanto que eu abri canal no YouTube já, parei, fazia rios, parei também. Eu não consigo ter essa periodicidade. Então, mas tudo bem que tem a rotina também, né? Que vai te desgastando e aí você não consegue ter energia. Mas, cara, eu tenho vários outros exemplos lá na TV que tem rotinas tão duras quanto a minha e que dão a vida ali e entregam muito mais. É muito do perfil da pessoa, né? Eu até me cobro muito em relação a isso. Mas você tem razão. Hoje em dia, você vê como um período curto de tempo, mais canais aparecendo, gente conseguindo fazer grana. De fato, é um mercado que é mais abrangente, mas cada vez mais um pouco
descolado desse jornalismo tradicional, né? Você sendo um multitarefas ali, sabendo fazer um pouco de tudo, sendo um pouco de editor, sendo um pouco de comunicador, você tem que fazer várias funções hoje em dia, né? O mercado mudou e aí é se adaptar. Falando nisso, desse bagulho de comunicação, né? Porque a gente que tá envolvido com futebol, a gente tem eu acho que a perspectiva de achar que o jeito de fazer esporte mudou, mas eu acho que a comunicação no geral mudou. Óbvio que eu não tenho lugar de fala para falar do outro tipo de jornalismo, como por exemplo, policial, comentário, mas mudou, a linguagem mudou, muita coisa mudou. E aí, uma crítica que eu vejo sempre de muita gente falar sobre a própria Cazé TV, né, que tá fazendo o Mundial, cobriu a Copa do Mundo, e é algo que sinceramente não me pega, mano. Eu não sei se é porque também eu fui educado pelo rádio. Então no rádio a gente tem, desde sempre teve uma comunicação muito sarcástica, né? Tipo assim, é rádio, né, cara? Não tem como, você não tá vendo. Então ele tem que te dar informação o tempo todo. Então quando não é o cara chamando o repórter, um repórter de campo, é chamando o comentarista, é fazendo alguma zoeira, pá. E eu percebo que o pessoal mais tradicional, digamos assim, tem uma certa rejeição né, dizendo, esse jeito que o pessoal faz de jornalismo hoje em dia não me agrada, porque não sei o quê. E, mano, eu não sei se isso é porque o público do futebol realmente é um público chato. Assim, o público do futebol, ele é muito tradicional, é muito conservador, ele não consegue acompanhar as mudanças, né? Eu lembro que na época que foi colocado o VAR, meu Deus, o parto que foi, né? É porque vai acabar com o futebol, porque não sei o quê. E hoje em dia, a mesma galera que reclama fala, pô, não tem VAR não. A mesma galera que reclamava antes, né? Hoje, e o VAR, né? Mas o que você acha, mano? Você que tá inserido, né? E você que já foi, né, telespectador, agora tá do outro lado da moeda. O que você acha disso? Não, cara, e quando você entra no meio também, você vê as coisas de uma forma diferente, né? Negócio de clickbait, né, pra você chamar pra uma notícia. Cara, o perfil do brasileiro quando você começa a entrar, você começa a perceber, e tem um pouco disso também de redes sociais, de como o engajamento às vezes vem pelo ódio, né, pelas críticas, mas nem sempre isso transparece a realidade, cara. Porque, querendo ou não, cara, os números da Cazé TV, por exemplo, que foi o exemplo que você usou, eles são indiscutíveis hoje. Tudo bem, existe uma realidade paralela no Twitter de que eles são um lixo, certo? Isso é colocado aqui, os caras não sabem fazer. Só que, cara, essa é a realidade que o Twitter tem que mostrar pra gente. A realidade real, o que é real de fato, é que os caras estão fazendo uma cobertura absurda na Copa do Mundo dos Clubes. E olha que eu não tenho porquê elogiar a Cazé TV por causa do meu trabalho, até porque hoje é um concorrente da TNT. Sim. E os caras estão aí fazendo uma cobertura absurda, cara. Trazendo eventos esportivos de forma gratuita para pessoas que não tinham acesso a esse tipo de conteúdo. E mais, cara, e trazendo um espaço para atletas brasileiros que antes não tinham esse espaço. Caras que estavam escondidos em transmissões em TV paga ou que nem estavam sendo transmitidos. E hoje são tratados com carinho por uma empresa que, eles são uma porcaria. Isso quer dizer que eles não... A Cazé TV ou a própria TNT não mereça críticas por algumas coisas que façam? Com certeza. Quando você tem esse tipo de linguagem, quando você mistura muito essa noção de jornalismo e entretenimento a todo momento, de estar sempre ao vivo, isso é uma coisa, cada vez mais estando ao vivo, fazendo conteúdo com gente que nem sempre tá na TV, você tá sempre no alvo, né? E aí é um deslize que você comete e isso vira o alvo ainda maior, né? Então eu entendo, você tem que tomar muito cuidado e você tem que ter responsabilidade. Quando você tem um microfone na sua mão, você tem que ter responsabilidade, isso é fato. Só que eu acho que, no fim, cara, tem gente que não aceita a mudança, tem gente que traz críticas construtivas e tem gente que só grita por gritar, mano. Só grita por gritar. E aí, quem gosta, muitas vezes não fala. Então passa uma sensação de que tudo é um lixo. Tudo hoje em dia é um lixo e que ninguém gosta de nada. Quando na verdade é só que muita gente barulhenta fala que não gosta, tá ligado? E repito, né? Eu não acho que as pessoas são obrigadas a gostar de uma forma de fazer, certo? Existem várias formas aí hoje em dia. É um pouco do que eu penso, assim, não sei se você concorda, mas hoje a rede social ela tem muito isso, né, cara? Ame ou odeie, é 8 ou 80, é um lixo ou é maravilhoso, isso é o certo, isso é o errado, esse aqui não presta, esse presta. Então é complicado. Eu não sei se você chegou a ver, mas o Pelé já soltou recentemente um vídeo muito da hora, que ele falou sobre a quebra do monopólio da Globo, né? O monopólio entre aspas, eles colocaram lá, de transmissão, né, de futebol. E eu vejo, assim, isso que você falou é muito interessante, mano, sobre a questão de ser uma bolhazinha comentando, sabe? Porque eu vi um vídeo recentemente no YouTube de um cara reagindo a essas críticas da Cazé TV, e o primeiro comentário, eu gosto de ler comentários, né? O primeiro comentário é o cara falando, mano, eu tô acompanhando a Copa do Mundo de Clubes na Cazé TV
TV desde o começo e eu não vi nenhuma crítica. Ou seja, na bolha do cara, e eu também não. A primeira vez que eu tinha visto uma crítica foi quando eu abri esse vídeo, que eu vi lá no YouTube, lá no feed, né? E eu vi, eu falei, mano, tem gente criticando, não é possível. Tem gente criticando, mas sempre tem, né, cara? Sim, com certeza. Às vezes tem erros que uma transmissão dessa comete. E nem por isso os caras são uma porcaria, cara. Pô, e a Globo, tanto que eu acho que a transmissão na Casa da TV, ela obriga também a Globo a se mobilizar, a fazer uma grande cobertura também. Com certeza. Porque, cara, você tá vendo um jogo de um time brasileiro com 5 milhões na Casa da TV, cara. Tem 5 milhões lá. Qual que é a comparação disso de aparelhos conectados na Globo? Pô, é uma surra da Globo, obviamente, cara. Sim. É óbvio, até porque o YouTube já é uma barreira. Você já divide algumas pessoas. Para você conectar o YouTube, você já tem uma barreira. A Globo é mais fácil. Cara, e assim como muita gente antes criticava a Globo era o problema. Agora a Globo é a solução, é o jeito certo de fazer? Também não é, cara. Cada um vai ter seu gosto. Então tem jogos que eu vou assistir na Globo, tem jogos que eu vou assistir na Casa da TV, tem jogos que eu vou assistir no Sport TV. E assim como qualquer evento, cara. Eu gosto desse aqui e do jeito que eles estão fazendo essa cobertura. Mas a outra cobertura eu não tô curtindo tanto, eu prefiro assistir aqui. E isso, cara, antigamente a gente não tinha essas opções, cara. Ou era Globo ou era Globo, pô. Ou a gente tem várias opções. Eu acho que isso pra mim, quanto mais gente fazendo, melhor, certo? E aí você escolhe o que você gosta mais. O que é indiscutível? É o número de pessoas que estão assistindo. É a audiência. Isso é indiscutível. Se os caras não param de crescer, não param de aumentar os números, não param de atrair pessoas, cara, tem que dar o mérito. Eu penso assim. Com certeza. E campeonato traz de campeonato, direito de transmissão, né, cara? Isso é indiscutível mesmo, cara. Uma Copa do Mundo e agora uma Copa do Mundo de clubes. Todos os jogos, mano, é bizarro. Eu não consigo também não, cara, achar ruim ter essa quantidade de gente transmitindo. Porque essa é uma crítica também, né, galera? Antigamente a gente sabia que era só botar na Globo e assistir. Uma coisa que me irrita, e olha que eu sou um cara que cresceu vendo Globo, tá? Eu cresci nos anos 2000 assistindo o Globo. Mas eu não consigo mais hoje, com meus 29 anos, ouvir... Se eu tiver opção, né? Eu não consigo mais ver o Luiz Roberto falar e amanhã na novela tal, não sei do que. Eu não quero saber da novela tal, não sei do que, entendeu? Não me interessa isso. Se eu vou ter que ouvir propaganda, eu quero ouvir propaganda da própria transmissão, mas agora propaganda da Globo. Daqui a pouco o Luciano Huck. Eu não quero saber de Luciano Huck, entendeu? Não me interessa. Então, eu, né, Jonathan, vou preferir... é Globo e Premiere? Vou ver no Premiere, porque na Premiere tem até narradores que eu gosto mais. Tá passando na Casa da TV. Eu vou sempre dar prioridade pra Casa, que eu gosto, tá ligado? Tá, sei lá, Campeonato Paulista, tá passando na Record e na TNT. TNT, pô, 1000 vezes TNT. Mas isso é eu, óbvio, né? Tem outras pessoas que... E você vê como muita gente ainda tem... Cara, eu fui um cara que cresci moldado pela ESPN, tá? O meu jornalismo padrão idealizado de quando era um pré-adolescente / adolescente depois, era o que a ESPN fazia. Você se apaixonar pelos campeonatos internacionais, por essa veia jornalística no esporte, por esse espírito crítico, por também quando você analisar o jogo, analisar para além de uma maneira tão rasa. A ESPN me ensinou tudo isso. E eu era um filho da ESPN em Champions League. Depois que você entra na TNT, cara, você vê que e isso não é uma crítica à ESPN. A ESPN fazia bem feito. Só que, cara, o carinho que a TNT tem com a Champions, cara, é uma coisa de louco, cara. É diferente. E aí isso quer dizer o seguinte, que quem critica que prefere a ESPN não entende nada, que o jeito certo é o da TNT, não. Eu acho que é super justo. Alguém que preferia o jeito que a ESPN fazia. Só não dá pra falar que a TNT faz de qualquer jeito. Porque a TNT mudou o jeito de fazer. E quando vai fazer o Paulistão, faz de um jeito que ninguém faz também. E faz coisas, assim, diferentes, cara. E toda vez se desafia a trazer algo novo. A fazer algo mais complexo. A trazer mais conteúdo pro cara de casa. Então, cara, e isso é impressionante. Você vê o cuidado que a TNT tem com o seu próprio produto. E isso é uma coisa que eu admiro na Casé também, cara. Os caras, eles vendem os produtos que ele tem direito da maneira que eles têm que vender ali. Então é isso, cara. E muitas vezes a gente ficou acostumado com a Globo, que num jogo decisivo do seu time de Libertadores, abria a transmissão faltando 5 minutos pra começar o jogo. E a gente aceitou isso. Por que a Globo mudou o padrão de transmissão pra esse ano com 30 minutos de pré-jogo aos domingos? Porque ela sente que já não basta mais o que ela faz. Por que não basta mais o que ela faz? Porque outras empresas ensinaram as pessoas que o padrão, aquele padrão não era mais aceitável. Então, cara, olha como essa concorrência é boa. Tira, inclusive, a Globo da zona de conforto pra fazer algo mais legal. E tá sendo bacana o pré-jogo da Globo ali aos domingos. Cara, eu acho que é isso, entendeu? E quanto mais gente fazendo, trazendo novidade, o outro tenta copiar, o outro tenta melhorar. Cara, eu acho isso fantástico. Quando não tem concorrência, né, mano? Exatamente. E sobre essa parada que você falou de, às vezes, não saber onde tá, né? Onde tá o jogo. Às vezes é complicado mesmo, cara. Igual Libertadores.
passa em 2 lugares, você tem que assinar mais um pacote, e aí pra ver a Copa do Brasil você tem que assinar o Prime Video, aí pra ver a Libertadores tem que assinar o Paramount, pra ver seu time na Sul-Americana é a Paramount, aí pra ver o tal coisa tem que assinar tal... Cara, isso é um complicador, O ideal é que seja mais fácil acesso. Então, uma empresa igual a Cazé que transmite de graça, é bom. É melhor em termos de conforto. E é isso, cara. O mundo ideal é esse, mas cada vez mais eu acho que essa realidade do streaming se impõe. Mas aí também, em contrapartida, enquanto os streams ganham força e você tem que gastar mais dinheiro às vezes pra ver seu time, em contrapartida também, hoje em dia você não sente mais a necessidade de pagar um plano de TV a cabo tão caro, entendeu? Era o que eu ia te falar agora. Antes, vamos lá, em casa... Eu e meus pais gastavam ali, te dividia, R$190 de TV a cabo, porque tem o pacote do Premiere ali que você adiciona. Hoje em dia, você faz o pacote do Premiere, gasta em Netflix, Prime Video, blá, dá o mesmo valor. Você abre mão da TV a cabo. Então, no fim, a realidade, ela só muda, entendeu? Só muda. Hoje em dia, e você tem ali mais conteúdos. Cara, eu entendo quem critica. Eu também acho que às vezes é mais confortável você só ligar sua TV e colocar no canal ali, seja o YouTube ou seja a Globo, e ver seu time. Mas a realidade não é essa, né? Às vezes empresas pagam e aí tem o direito de transmitir. Mas é isso que você falou que eu ia falar também, mano. A gente pagava isso antigamente na TV a cabo. Esse valor, esse negócio de assinar outros streams, que pra mim pega, e aí eu entendo porque é uma coisa de geração, é um choque geracional, é uma mudança de geração. Pessoas mais velhas que não têm tanto domínio com a tecnologia. Ah, com certeza. Aí eu entendo, né? Tipo, meu tio, por exemplo, mora com meu tio hoje, que já tem 50 e poucos anos. Meu tio, ele não tem muita desenvoltura com o bagulho de stream, pra saber onde colocar, onde baixar, enfim. Eu entendo perfeitamente. Mas agora, pô, nego de 20 anos, de 22, que cresceu com a internet e reclamar disso, me poupe, velho. Pelo amor de Deus, eu acho que, pô, os streamings estão aí para todo mundo e hoje em dia quase todo mundo tem acesso a isso, né? Então, eu entendo que realmente é uma mudança, então, para se adaptar, realmente é um pouco complicado, só que eu acho que o ganho é muito grande, velho, também. Eu acho que o ganho é muito grande, sei lá, eu assino todos, tá? Paramount, Amazon Prime, todos eu assino. Então, pra mim não é nenhum problema. Eu vejo a Série B pela Disney Plus, por exemplo, pra ver agora. Pra ver os jogos do Amazonas, pra ver os jogos do Atlético Paranaense, inclusive. Porque eu sou maluco, né, pro futebol. Então eu vejo jogos da Série B como se fosse Série A também. Então, assim, pra mim, é muito de boa saber que é só entrar na Disney. É só entrar na Disney, o jogo vai estar lá pra mim, clico, abre lá, suave, entendeu? Esses canais on demand aí, eles não te obrigam a estar sempre travados em 3 canais, né? Você assina isso, se você é um cara que é fã de tênis, você consegue ver, se a ESPN tem o direito daquele torneio, ele tem todas as quadras disponíveis ali pra você assistir. Se você é fã de handball e a ESPN tem o direito do campeonato de handball, você tem todos os jogos ali disponíveis. Você não fica fixo só o que a ESPN determina que ela vai transmitir. Então isso é bem legal também, cara. Eu também acho, eu concordo com você. E de fato, é uma barreira pra quem é mais velho às vezes, cara. Até você explicar pro meu avô que o Corinthians hoje é na Paramount. Isso nem aconteceu esse ano, né? Porque foi Disney ou SBT só, mas... eu quero assistir tal jogo. Teve até foi Bahia Inter que foi exclusivo na Paramount, né? Cara, às vezes tem gente mais velha que quer ver o jogo, eu falo, cara, eu não consigo te explicar agora como você vai instalar esse Paramount aí na sua casa, que eu não vou conseguir te ensinar nos telefones, sabe? Mas, isso é chato mesmo, era melhor só ter um canal. Porque a vida não é assim, hoje em dia cada vez mais, e cada vez mais eu também instigo as pessoas mais velhas ao meu redor a se interessar, a tentar fazer acontecer. Cara, fizeram tanta coisa difícil na vida, não é tão difícil assim aprender também a mexer um negócio ou outro. É que quando o cara tá mais velho, também eu entendo isso, né? Talvez quando eu ficar mais velho, a realidade vai ser a mesma, né? E eu vou ser o chatão que, não sei fazer isso aqui, faz aí pra mim, vai. Não quero fazer. Você tá cansado também, a vida já passou. Eu já tô cansado, imagina velho, né? Então, com certeza. Então não sei. Mas isso é um debate legal mesmo. Com certeza. E você falou também sobre o bagulho da TNT Esportes, mano, /esporte interativo, né? Eu lembro da época que transmitia a Série C, né? E eu sou torcedor do Atlético. E mano, o Luiz Felipe Freitas narrando o Atlético e Remo como se fosse Barcelona e Real Madrid, tá ligado? Mesmo nível de intensidade, conhecendo os jogadores, falando da capital de Rio Branco, né? Quando eles transmitiram o jogo aqui em Rio Branco, falando da capital, falando da temperatura, da comida típica da cidade. Tem até no YouTube os melhores momentos dos jogos da época. A Copa do Nordeste também, né?
transformaram a Copa do Nordeste, na verdade. A Copa do Nordeste é o que é, muito por causa da TNT Esporte / Esporte Interativo, né? E isso, cara, eu acho que transforma realmente o negócio. Assim, a Band virou o canal do esporte por causa do Luciano do Vale, né? E aí você falou da Globo também, da forma que a Globo fazia as transmissões. A Globo perde os direitos da Fórmula 1 muito por conta disso também, que a Globo não transmitia mais o pódio, nem o pré, nem o pódio. Às vezes, faltando uma volta pra acabar a corrida, a Globo já tava desligando a transmissão. E isso pro fã de Fórmula 1, o cara que consome Fórmula 1 desde, sabe, é péssimo, né? Eu assisto Fórmula 1 desde criança, então eu gostava de ver os pódios, eu gostava de ver o hino subir, eu gostava, sabe, de ver o entorno que tem na transmissão, que hoje na Band tem, né? Que hoje na Band você consegue ver tudo isso. Então, realmente, cara, essas coisas, a longo prazo, essas coisas, pro fã realmente, né? Pro cara que realmente consome, é diferente. Tem aquele cara que vai assistir a Fórmula 1 uma vez ou nunca, tá ali, pai e tal, mas tem um cara que é assíduo, que todo dia, domingo de manhã que tem Fórmula 1, ou as madrugadas de Fórmula 1, o cara tá ali. Eu sou um cara desse. Sim. Não, e teve até uma época que não transmitia até, às vezes, alguns treinos qualificatórios, né? E aí não tem jeito, cara. E as empresas, elas ficam de olho, né? Por mais que o Brasil não é primeiro lugar quando você pensa, né, assim, talvez para os direitos de transmissão da Fórmula 1, a gente tem que se cuidar com o que o Brasil vê, mas ainda assim é um mercado muito grande, né, cara? E a forma como o seu produto é tratado, isso é levado em consideração na hora de fechar um negócio. Então, com certeza. E é isso, cara, é o que eu falei. A forma de fazer de algumas outras empresas, né, de outros canais e tal, coloca pressão pra você tentar elevar o nível da sua transmissão também, cara. E aí você tem que subir o nível. E, mano, e a tua relação com o Corinthians, velho? De onde que veio? Você não... Por que você não virou torcedor do São Caetano, velho? Muito melhor. Não, cara, eu frequentei muito Anacleto, cara. Eu ia muito nos jogos do São Caetano aqui. Eu gosto muito do São Caetano, porque o São Caetano acabou agora, basicamente, né? Não existe mais. O time não existe mais, né? Tá na terceira divisão do Paulista. Não tem investimento. A torcida sempre foi muito pequena, então gestões ruins. E aí o time simplesmente acabou, né? Mas foi uma época muito legal. Mas sempre foi um segundo time, assim, um carinho de região. Mas minha grande torcida sempre foi Corinthians. E desde pequeno, cara, eu nunca escolhi ser corintiano, tá ligado? Isso nunca foi uma questão, porque minha família toda é corintiana. Meu pai é muito corintiano, meu avô é muito corintiano. Meu avô, por parte de pai, curiosamente, era palmeirense, mas ele não era muito fanático por futebol. Então, meu pai virou corintiano já muito jovem. Então, o Corinthians sempre foi parte fundamental da minha relação com o futebol, sabe? Então, eu nunca escondi isso também depois que eu entrei na TV. O Corinthians faz parte da minha vida. E é um pouco disso, cara. A minha relação com o futebol, a minha paixão por futebol, ela começa pelo Corinthians. E a partir daí, ela vai pro resto, né? Então é isso, cara. O Corinthians é um pouco da minha relação com o futebol também. Então, falar que, eu escolhi ser um corintiano fanático. Não, cara, eu escolhi. Até queria ser menos, cara. Queria me importar menos. Queria que não mudasse meu humor. Mas muda, cara. Fazer o quê? Eu sou igual, mano. Essa draga que tá, cara. Eu sou igual com o São Paulo Futebol Clube também. Muda o meu humor. E o São Paulo e o Corinthians hoje, eles estão em situações muito parecidas, né? Afundado em dívidas, com gestões atrapalhadas. O Corinthians é ainda pior, né? Porque o Corinthians agora tem um presidente afastado na iminência de ir pra cadeia, né? E um processo de impeachment rolando. Então, é o caos. Mas o São Paulo também vive um caos. E você se compara, né, cara? Porque hoje em dia a gente vê um Palmeiras, que é o principal rival. Você não tá no estado, mas a sua paixão pelo São Paulo, acho que te aproxima também um pouco dessa relação. Que é você ver um rival como é o Palmeiras, que tava no fundo do poço há 12 anos atrás, 13 anos atrás, e hoje se coloca numa posição, assim, incomparável com os outros rivais. É uma coisa de louco. Não só a saúde financeira, que isso te dá uma tranquilidade para você tomar as decisões, mas a paz nunca existe também. O Palmeiras também, ele sempre vive um caos, né? Mas hoje em dia muito mais estabilizada, sem guerras internas e com processos sendo respeitados, pessoas profissionais em todas as áreas. Cara, a base do Palmeiras, olha isso. Era um clube que não era conhecido pela sua base e os caras ganham bilhões, tá batendo bilhão daqui a pouco em venda de jogadores e ajudando e fornecendo jogadores pro time principal. Se não é a estrela que você vai vender por 500 milhões pro Real Madrid, é o cara que vai completar teu elenco vindo do banco e ajudando teu time. E essa é a base do Palmeiras
Palmeiras e quando contrata, não faz a coisa de uma forma sem cabeça, né? Cara, não. Contratar porque o técnico pediu, estabilidade pro técnico trabalhar. Cara, é o exemplo. E você vê em contrapartida o caos que é Corinthians e São Paulo hoje em dia, né? Os rivais. Então, eu acho que o Palmeiras ele é um exemplo que é possível dar certo. Ah, tudo bem, tem a Crefisa. Tudo bem, ajuda. Claro que ajuda. Mas se a Crefisa sai amanhã, o Palmeiras ele tem, sim, um caminho pra estar bem estruturado. O contrato da W Torre com o estádio, tem problemas ali? Tem problemas ali, pô. Mas é disparado muito melhor do que a realidade que os outros times vivem. Pô, não pagou nada pra construir o estádio dele. Então, e daqui a pouco vai ter só pra ele. Então, é um exemplo e é triste você ver a realidade tanto de Corinthians como de São Paulo e essa falta de perspectiva de quando vai arrumar a casa, né? Eu não quero nem me aprofundar no assunto São Paulo Futebol Clube, porque eu tô evitando. Em agosto agora, tem um Atlético Acreano na segunda divisão do estadual. Então eu vou focar nisso, tá, Pedro? Cara, o Atlético Acreano tá na segunda divisão? Segunda divisão estadual. Caramba, o que aconteceu, o meu único contato com segunda divisão, eu quero que seja só esse, tá? Não, mas acho que São Paulo não cai. Acho que São Paulo não cai, não, Jonathan. Fica tranquilo. Cara, respondendo rapidamente o que aconteceu com o Atlético, tudo isso que você falou do Palmeiras é o oposto. Falta de gestão, a torcida já é pequena também, né? Os torcedores do time são pequenos e tal, existem, mas são muito pequenos ainda para ter essa cobrança, assim. O futebol do Acre, ele é um futebol, tem pouca gente que é envolvido com o clube, mas os poucos que tem são muito envolvidos. Isso tem que tirar o chapéu. Por exemplo, a torcida do Rio Branco. A torcida do Rio Branco perde um amistoso, os caras estão lá, pô, no José de Melo, que é o CT do Rio Branco, né? Protestando. A torcida do Atlético, um pouco parecida também. Cobra, pai e tal, mas estamos nessa, mano. E a gente calhou também de um azar horrível, porque não tinha segunda divisão desde 2013, se eu não me engano. Aí a federação me traz de volta a segunda divisão no ano que o Atlético cai. Legal, né? E aí a gente vai ter que lutar. E aí, outro detalhe também, é sub-23. Tem um time aqui no Acre chamado Santa Cruz, que é inspirado no Santa Cruz de Pernambuco, né? Que ele é um time referência em base. Então, pra mim, o Santa Cruz já tem uma vaga pra processo. Pra mim, esse time meteu 10-0 agora no sub-20. Não, o time é muito bom. O time tem uma estrutura que nem outro time no Acre tem. CT, ônibus. Mano, tem uma estrutura foda. O Santa Cruz é de tirar o chapéu. E eu acho que o Atlético vai lutar por essa segunda vaga, mano. São 2 vagas. Vai lutar por essa segunda vaga e eu vou estar lá. Eu vou estar lá nos 5 jogos. Eu só não vou estar no último porque eu vou estar trabalhando. Eu pedi uma folga pra ir no jogo de estreia, que é contra o Santa Cruz. Mas eu vou estar lá, mano. Sobem quantos? Sobem 2. O primeiro e o segundo lugar. Boa. Espero que dê certo. Mas o que eu ia te falar, mano, sobre esse lance do Palmeiras que você falou, eu não sei como é que é a visão de vocês, né? Porque vocês estão em São Paulo, enfim. Mas a nossa visão aqui do Norte tem muito essa visão de que o Flamengo é o time. Inclusive me incomoda um pouco, pra ser bem sincero. Todo ano eles dizem, o Flamengo é o time a ser batido, não sei o quê, o elenco do Flamengo. Me incomoda muito, não que o Flamengo não tenha realmente esse elenco, mas tipo assim, dá a entender de que o Flamengo sempre é o time que tá no topo e nunca é superado, mesmo quando tá jogando mal, sabe? Tipo, mesmo quando tá jogando mal, as pessoas sempre falam, Flamengo. Até um dia desse, ainda falava assim do Galo, tá? Do Atlético Mineiro. E me irritava mais ainda. Eu não via esse futebol do Atlético, enfim. E eu não sei se é porque a Leila é uma mulher e ela é presidente do Palmeiras, tem um pouquinho desse machismo. Eu não sei se é porque o Abel é português, ele realmente tem um jeito meio controverso, mas eu percebo que a gente parece não ter noção do que o Palmeiras está fazendo no futebol brasileiro. Ou se a gente tem noção, a gente não fala quanto que deveria falar. Porque se é um time desse, por exemplo, se é o Getafe na Espanha fazendo isso, tá, comparei mal, porque o Getafe... porque o Getafe é um clube pequeno, Mas se fosse lá um Valência, um Betis, fazendo o que o Palmeiras está fazendo há tanto tempo, a gente já tá aqui, pô, se um time da Premier League, o Newcastle, já faz isso há alguns anos, a gente já olha com outros olhos. No Brasil parece que, tipo assim, a gente não olha pra grandeza que o Palmeiras tem demonstrado nos últimos anos. E outra coisa também, a quebra de paradigma. Manter o mesmo técnico por tanto tempo, independente das conquistas. Porque é foda, né? O Palmeiras sempre tá conquistando alguma coisa. Seja um Paulista, ou seja uma Copa do Brasil, seja... Mas assim, é visceral, mano, isso. Tipo, é bizarro. Eu acho que daqui a 10 anos a gente vai olhar pra esse Palmeiras agora e falar, caramba, olha o que o Palmeiras fez, tá ligado? E de fato, mano, isso tem que servir. Se não servir de exemplo pros rivais, tem que servir como tapa na cara, pô. Sim. Olha aí, ó. Não, e é um time que saiu do fundo do poço, cara. Porque tava ali flertando com o terceiro rebaixamento, cara. Essa era a realidade do clube. E de fato, às vezes, hoje em dia, os times falam, a única salvação para o Corinthians, né? Muita gente fala, a única salvação é a SAF. Só SAF salva. Cara, tudo bem, pode ter uma SAF milagrosa aí, aconteceu o que aconteceu com o Botafogo, cara. O Textor pegar e colocar o time, beleza, mudar
mudar a história do clube. Pode acontecer. Mas o que salva mesmo, cara, é gente honesta, competente e profissional, se cercando de gente honesta, competente e profissional e tentando fazer clubes gigantescos darem certo. E foi isso que o Paulo Nobre fez, cara. Ali começando, depois teve uma guerra política interna, tal. Eu sei que tem gente que não gosta do que a Leila faz, ou que não gostava de algumas coisas do Paulo Nobre, que não gostava do Gagliotti, enfim. Mas a realidade é que o Palmeiras, ele conseguiu, a partir de pessoas trabalhadoras, tal, construir a realidade de hoje, cara. E profissionalizar todos os processos, colocar gente que entende de futebol, ficar cortando esqueminha, coisas pequenas, esses pequenos trambiques, sabe? Essa coisa de gente pequena mesmo, que comanda muitos dos grandes clubes brasileiros. Então, de fato, o Palmeiras é exemplo, cara. O Flamengo também é exemplo, a reestruturação também. Cara, o Flamengo também vivia no fundo do poço também. É que o Flamengo, ele tem essa coisa enorme, midiática, de ser a torcida nacional e sempre é o Flamengo. Eu entendo isso. Uhum. Só que também é um time que saiu da situação complicada pra chegar na situação que tá hoje, né? O clube mais rico aí. Também teve alguns erros recentes, né? Que colocou o time numa situação um pouco mais complicada, mas já tá reencontrando a rota. E é isso, cara. E a gente vê nesse Mundial mesmo, né? Times que chegam lá estruturados e com força pra competir com as grandes potências do mundo, cara. E, Piero, como é que é trabalhar na TNT, mano? Como é que é o dia a dia na TNT, que agora você tem uma função também de comentarista, né? Produtor e comentarista. Eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com futebol, ou que só assiste futebol, né? Meus amigos, inclusive, quando eu falei que ia gravar com você, perguntaram, pergunta pra ele como é que é trabalhar lá, como é que é o dia a dia, enfim, como é que é o seu dia a dia e como é que é trabalhar com tanta gente foda, né, mano? VSR, Bruno Formiga. Não, cara, é fantástico. Hoje eu sou produtor de programas lá, né? Então eu faço de placa, faço último lance, faço prorrogação, faço um pouco de tudo ali do que são a produção dos programas. Então separo temas, faço o espelho do programa, às vezes coordeno os programas também, né? Sou produtor / coordenador, às vezes estou no ouvido da galera lá também, em alguns programas, outros eu sou apenas um produtor, mas que também dá pitacos ali, monta o espelho do programa, separa sonoras, pede as artes, faz toda a produção, tudo que entra no ar, você faz a produção antes, né? E então eu faço isso durante meus dias e minhas semanas por lá, e em contrapartida eu faço um trabalho como comentarista também, mas de uma escala muito menor, né? Faço ali normalmente um de placa por semana, como comentarista, gravo normalmente um de solo ali por semana também, pra aparecer uma oportunidade também de eu ir me soltando, de eu ir entrando no ar, quem sabe um dia fazer essa transição, mas hoje em dia eu me sinto muito satisfeito, assim, sendo produtor, sendo bem sincero, cara. Gosto muito de produzir programa, gosto de pensar em debates, pensar em conteúdo, é uma coisa que eu curto fazer, que eu aprendi a amar fazer, sendo bem sincero, não é uma coisa que você sonha, falar, o que você quer no futebol? Quero trabalhar como produção, quero fazer coordenador de programas, é uma coisa que não tá na nossa cara todo tempo, né, parecendo algo super excitante, né, mas depois que você entra, eu particularmente gosto muito, tanto quanto comentar um de placa, tá ligado? A parada que eu mais gosto de fazer, pra ser bem sincero contigo, é comentar jogo, cara. Eu comento pouco lá, né? Porque temos vários comentaristas lá, né? Mas quando eu comentei a Champions, fazer essas transmissões, pra mim, isso é a parte que eu mais gosto, cara. Me preparar para um jogo, eu curto muito fazer isso. Essa é uma coisa que eu gostaria de fazer pra frente, assim. Produzir programa e comentar jogo. Até mais do que... Eu gosto de fazer de placa também, mas vou comentar jogo, pra mim, é muito foda. E é isso, cara. Essa é a minha rotina. Também, ali o que precisar também de ajuda em produção de redes, né? Porque a TNT é muito focada em redes também. Mas é isso, a produção dos programas. Da hora, mano. Comentar o jogo deve ser uma sensação muito louca, né? Muito bizarra. Eu gravei com o Wallace Borges, quando ele veio aqui, ele falou que gostava muito da parte que ele fazia também de coordenar a imagem, né? Ele faz as transmissões, e o Wallace, ele estava na Alemanha, né? Ele coordenou a final da Champions, cara. Fantástico. O Wallace deve ser bizarro, mano. Deve ser uma sensação. E comentar jogo te desafia muito também, né? Estudar as equipes. Com certeza. Tem uma outra visão também, como comentarista, né? Com certeza. Não, total, você se preparar. E é aquela coisa, antigamente, quando você via um jogo, você ficava crítico, né? Falar, esse cara não sabe nada, esse cara não se preparou. Hoje em dia, você que é o alvo, né? Então, você que é o cara que, tem que ter o cuidado ali na transmissão e tal. É um pouco disso. Eu nunca vou esquecer de uma frase com um amigo meu de trabalho, no meu antigo trabalho, não nesse. Ele falou, a gente tava falando sobre alguns comentaristas, né? A gente tava dando pitaco. E aí eu citei alguns comentaristas da Globo, a gente citou, né? E a gente achava bom eles, e ele pegou e falou, só fala o óbvio. Aí a gente falou um outro, ele também só fala o óbvio. Aí eu falei, aí fudeu, mano. O que é falar o óbvio pra ti? Porque eu acho que a missão do comentarista é ler o jogo, porque geralmente quando a gente tá assistindo o jogo, a gente não tá lendo o jogo, a gente tá só assistindo. Ninguém tá fazendo leite, ninguém tá vendo a linha de quadro que você tá vendo. Eu não vejo isso, se você não me disser.
Eu não tô vendo a linha de 3, o ataque pela ponta esquerda, a transição pelo meio. Ontem, inclusive, eu tava vendo o jogo do Flamengo com meu tio e eu fiz essa leitura pra ele, porque eu não tava assistindo o jogo como ele tava assistindo, ele é torcedor. Aí eu falei, o Flamengo tem que infiltrar mais pelo meio. Esse jogo pelo lado dá muita abertura pro outro time defender. Quando o Flamengo toca a bola pelo lado, o time que tá defendendo consegue abrir com 2 ali marcador e o Flamengo fica sem criatividade. Então o Pedro tem que aproximar, tem que fazer bola. Cara, eu fechei minha boca, o Flamengo fez a jogada pelo meio e saiu gol, tá ligado? Isso significa que eu sou um gênio? Não, significa só que eu tava fazendo a leitura do jogo e eu tive tempo de falar isso pra ele. Então eu acho que a função do comentarista é essa. A função do comentarista não é te dar uma filosofia, falar, nossa, veja bem, em 1930. Não, porra. E eu gosto. Eu também tento fazer uma análise tática, mas eu também não quero me meter a ser técnico também, né? Porque eu não sou. Exato. Então eu tento ser o mais claro do que eu tô falando, sem querer parecer ser mais inteligente do que eu sou. Sabe? Eu quero parecer que eu entendo mais do que a galera que tá assistindo. Por que não, cara? Tem muita gente que tá vendo em casa que entende mais de futebol que eu, mas muito mais. Sim. Cara, eu não é só porque eu tô comentando que eu sei mais de futebol que os outros. Só que o que eu me obrigo? Eu me obrigo a ter o contexto daqueles times na minha mão, assim. Visto os jogos recentes, como esse time chegou, o que é aquele jogador, qual que é a história dele. Se eu puder agregar no momento de pausa, contar alguma história sobre aquele jogo, sobre aquele time, sobre aquele momento, contextualizar como aquele time tá chegando no jogo, se aquele time tá pressionado ou não, como que a torcida tá reagindo, como a imprensa tá repercutindo aquele time, principalmente jogos internacionais. Eu acho que esse contexto, que é uma coisa que o cara tá em casa, eu acho que eu agrego. Mais do que falar, a linha de 5 aqui, o time. Beleza, isso é legal também, agregar um conteúdo tático também, dentro do que eu tenho de conhecimento. Mas eu acho que essa parte é muito importante, sabe? Esse contexto. E isso eu gosto muito de fazer. A pesquisa, me preparar muito pro jogo, ter na palma da minha mão e observar o jogo e tentar manter o jogo num ritmo legal. Não deixar baixar. Mesmo quando o jogo baixar, é óbvio que você não vai exagerar, mas sempre manter ali uma energia nos comentários para envolver quem tá assistindo, para manter o jogo interessante. Eu acho que esse é um desafio do comentarista. Manter o jogo interessante, contar as histórias e estar preparado para trazer informação pra galera, né? Eu acho que é um pouco disso. E eu gosto muito de fazer isso. E falar o óbvio. O comentarista tem que falar o óbvio mesmo. E às vezes falar o óbvio. E sem querer também achar que você é o técnico do time, né? Por que o Guardiola não faz isso ou faz aquilo? Beleza, vou lá no lugar do Guardiola, então a partir de agora que o comentarista sabe mais que ele. Bizarro. Pedro, é isso, mano. Muito obrigado, velho, mais uma vez por você ter colado aqui. Tô muito feliz que a gente conseguiu, enfim, colocar esse episódio pro mundo. E mais um comentarista da TNT Esportes desbloqueado aqui no meu podcast. Minha tendência é gravar com todos. Não vou conseguir chegar lá. E, cara, eu gosto de brincar que o final do programa é o lugar de fala do convidado, né? Onde você pode falar o que quiser, mandar abraço para quem você quiser, falar algo que eu talvez não tenha perguntado, né? Porque não é uma entrevista, é um bate-papo, então, como todo bate-papo, a conversa só vai. E fica à vontade, meu amigo. Não, agradecer demais, Jonathan. Foi um prazer falar contigo. Sempre que você quiser chamar aqui, eu posso voltar outras vezes também, cara. Tendo espaço na agenda, te troca uma ideia, gosto de falar. Faz parte do meu trabalho também, trocar uma ideia. E é isso, cara. Galera que quiser me acompanhar mais, me siga nas redes sociais, me siga ali no YouTube, canal do Piero. Eu não posto com frequência, mas quem sabe um dia eu poste, né? Nunca se sabe, né? Vai que um dia eu consigo ter um pouco mais de disciplina, me motivar para produzir meu conteúdo também. E é isso. Pra galera acompanhar as transmissões aí da TNT, acompanhar os programas, às vezes eu apareço lá no De Placa. E é isso, Jota. Agradecer pelo papo, foi muito maneiro. Tamo junto, mano. Até a próxima.